Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. Nosso assunto hoje é viscosidade e cavitação. Os objetivos dessa videoaula: definir o que é viscosidade, as consequências da baixa ou alta viscosidade e descrever o fenômeno de cavitação. Vamos iniciar com o tópico viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, ou seja, quanto maior for a viscosidade, menor será a velocidade com que esse fluido se movimenta. Exemplos de fluidos viscosos: iogurte, maionese, óleos e graxa. Exemplos de fluidos de baixa viscosidade: o ar é considerado um fluido compressível de baixíssima viscosidade. A água também é considerada de baixa viscosidade. Porque a viscosidade é importante nos sistemas hidráulicos. O óleo hidráulico ele desempenha 3 funções fundamentais. Ele realiza a lubrificação, ele minimiza vazamentos internos e ele protege as superfícies metálicas. Na questão principal de realização de lubrificação, isso implica que o fluido hidráulico ele impede o contato direto de superfícies metálicas que têm um movimento relativo entre si. E essa criação de uma camada que impede esse contato, ela tem relação direta com a viscosidade. De modo que um óleo que seja muito fino, ele muitas vezes não tem essa capacidade de manter uma película de filme lubrificante e que impeça esse contato direto. Quando o óleo ele cumpre a sua função de lubrificação, ele vai minimizar o atrito entre essas partes móveis, o que traz por consequência uma diminuição do desgaste e da erosão que vai acontecer entre as superfícies metálicas. Além disso, a viscosidade ela ainda cumpre um papel de elemento de vedação, principalmente nos sistemas hidráulicos que trabalham com alta pressão. Mesmo que esses componentes operem com folgas muito pequenas, a viscosidade ela auxilia que ocorra uma fuga de fluido entre os pontos que trabalham com diferenciais de pressão muito acentuados. Mas a viscosidade ela pode sofrer variações, e a variação da viscosidade está relacionada com a temperatura do óleo. De modo que, se o óleo trabalhar em uma temperatura muito baixa, a viscosidade se torna muito alta, o que implica que o óleo vai ter uma resistência maior para escoar. No caso da figura mostrada, nós observamos que um óleo mais grosso ele vai ter dificuldade de sucção através dessa bomba hidráulica de engrenagens externas. Isso requer que esse óleo ele seja pré-aquecido antes de o sistema hidráulico entrar em operação. Mas nós observamos também um comportamento no outro extremo, que é o mais comum que ocorre em sistemas hidráulicos. A temperatura do óleo ela tende a aumentar com o uso do sistema hidráulico, e isso traz como consequência uma redução na viscosidade. E se esse óleo se tornar muito pouco viscoso, ele vai então ter problemas de vazamentos internos nos componentes e também ele pode não cumprir adequadamente o seu papel de elemento de lubrificação, acarretando em um possível contato, ainda que parcial, das superfícies metálicas que apresentam um movimento relativo interno e que vai então gerar esse contato direto
acarretando aí maior consumo de energia e mesmo uma instabilidade no funcionamento de componentes. Como se pode manter a viscosidade numa faixa adequada? Entendendo que a temperatura é a principal variável de influência da viscosidade, nós precisamos, por consequência, manter a temperatura do óleo numa faixa adequada. Por padrão, os sistemas hidráulicos vão trabalhar com temperaturas entre 40 até uns 60 graus Celsius. Essa variação da temperatura tem uma relação direta com as especificações do fabricante. Alguns fabricantes recomendam que o seu equipamento possa trabalhar em temperaturas mais altas e, para tanto, eles escolhem fluidos hidráulicos que apresentam maior viscosidade, enquanto que aqueles que trabalham em temperaturas mais baixas podem trabalhar com fluidos hidráulicos com menor viscosidade. O primeiro passo para manter uma temperatura adequada é a seleção correta do tamanho do reservatório, ou, em outras palavras, o dimensionamento correto desse reservatório. O reservatório ele recebe o óleo hidráulico pela linha de retorno antes dele novamente ser succionado pela bomba a fim de poder retornar para o circuito. Se esse reservatório tiver um tamanho adequado, o óleo que está retornando a uma temperatura mais alta entrará em contato com o óleo mais frio, além do fato da área de troca térmica do reservatório possibilitar a dissipação dessa temperatura. O mesmo tamanho do reservatório ele permite um tempo de repouso e equilíbrio térmico entre os fluidos mais quente e mais frio. Dessa forma, esse tempo permite então que antes desse óleo ser novamente succionado, ele resfrie e retorne ao circuito a uma temperatura mais adequada. Porém, existem algumas situações em que não é possível selecionar o tamanho correto do reservatório. Por exemplo, uma máquina retroescavadeira, que ela faz uso da hidráulica móvel. Nesses casos, por ser uma máquina não estacionária, não é uma máquina industrial, os espaços nela disponíveis são muito pequenos. Assim, normalmente esses reservatórios eles possuem um volume menor do que um reservatório industrial. Então, nesse caso, o tamanho do reservatório não é suficiente para manter a temperatura do óleo numa faixa adequada. Da mesma forma, existem equipamentos hidráulicos que eles geram muita perda de carga e, por consequência, um aquecimento acentuado do óleo. E, muitas vezes, mesmo o reservatório sendo maior, ele ainda não consegue readequar a temperatura do óleo antes dela ser succionada pela bomba. Então, nesses casos, é necessário complementar a ação do reservatório utilizando sistemas externos de resfriamento ou um resfriamento forçado. Nosso segundo tópico da aula de hoje é a cavitação. Então, nessa figura, nós observamos um processo de sucção de fluidos. Aqui à esquerda nós vemos um cidadão tomando o seu refrigerante ou sua limonada, e nós vamos observar que para que ocorra essa sucção do líquido pelo canudinho, é necessário que ocorra um diferencial de pressão. Considerando que no copo a pressão do líquido é igual à pressão atmosférica, nós entendemos que na entrada da boca do indivíduo a pressão tem que ser menor, senão não vai haver o deslocamento do fluido. Ou seja, se essa pressão é menor do que a pressão atmosférica, nós estamos falando em uma pressão negativa, também chamada de depressão ou de vácuo parcial. Da mesma forma, quando uma bomba hidráulica é utilizada para succionar o fluido de um reservatório, na entrada da bomba a pressão tem que ser menor do que a pressão do reservatório.
A maior parte dos reservatórios, dito reservatórios abertos, eles trabalham a pressão atmosférica, o que implica que na entrada da bomba, essa pressão deva ser negativa. E se essa pressão é negativa, nós temos alguns fenômenos que podem acontecer. O primeiro deles é que, devido a essa baixa pressão, pode ocorrer o processo de mudança de fase do líquido. Ou seja, esse líquido que estava numa fase líquida, ele tende a evaporar se essa pressão e se essa temperatura do óleo darem condições para esse processo de mudança de fase. Então, essa formação e colapso de cavidades no fluido provocadas pela mudança de fase líquido-vapor-líquido é o que se denomina de cavitação. Então, nós observamos aqui na entrada dessa bomba, de forma ampliada, que em função das condições termodinâmicas, que ocorreu que uma evaporação de parte do óleo que estava na fase líquida e teve a sua mudança de fase para a forma de vapor. Se nós focarmos na figura da bomba hidráulica de engrenagens externas, que está aqui ilustrada, nós vamos ver que na entrada dessa bomba, esse fenômeno de cavitação está sendo evidenciado. O que seria isso? A ocorrência de formação de bolhas na entrada da bomba. Mas a cavitação não se caracteriza somente pela evaporação do óleo, mas sim pelo transporte desse óleo na forma de vapor, que quando esse óleo encontra as regiões de alta pressão na saída da bomba, essas cavidades ou bolhas, elas são esmagadas pelo fluido em alta pressão. E esse processo faz com que a bolha ela exploda para dentro, ou seja, que ela imploda. E esse processo de implosão ele ocorre normalmente a temperaturas e pressões altíssimas. As pressões elas chegam a valores da ordem de 400 bar. E quando essa implosão ocorre próximo às superfícies metálicas, isso causa a erosão dessas superfícies, arrancando partículas e pedaços das superfícies nos componentes ajusantes da bomba, ou seja, nas regiões de alta pressão, e não somente na bomba, mas em todos os elementos sujeitos a esse colapso das cavidades, que é o que caracteriza a cavitação. E além da questão da erosão provocada nos componentes, ainda ocorre a oxidação do fluido e a formação de resinas e escórias, o que reduz aí o desempenho do fluido como um elemento de lubrificação. Nessa figura nós vemos componentes que foram expostos ao fluido que passou pelo fenômeno de cavitação. Então, o primeiro deles, nós vemos uma hélice de propulsão de um barco, e o segundo, mais contextualizado com a nossa aula de hoje, é uma bomba centrífuga que ela faz o transporte de água. Então, em ambos os casos, nós observamos o prejuízo ou os danos causados pela cavitação nesses dois elementos. Onde a cavitação ela ocorre? Então, como nós já vimos as figuras anteriores, um dos componentes mais afetados pela cavitação são as bombas hidráulicas, porque na entrada da bomba nós temos pressões negativas e na saída da bomba nós temos regiões de alta pressão. Então, esses componentes são muito sujeitos à ocorrência desse tipo de problema. Isso ocorre devido à chamada perda de carga, ou seja, a transformação da energia hidráulica em calor, ou seja, da dissipação de energia. Então, elevadas perdas de carga pode ocorrer devido à insuficiente área de seção transversal na canalização. Então, se esse diâmetro dessa tubulação se tornar muito fino, quer seja pela presença de conexões, de válvulas, ou simplesmente por alguma restrição que exista na canalização, vai ocorrer a transformação de energia de pressão em energia cinética,
a pressão tende a cair e essa queda de pressão, juntamente com o aumento de temperatura, favorece a mudança de fase. Outras causas: excessiva altura de sucção. Se a bomba estiver a uma altura muito elevada, isso faz com que a pressão na entrada da bomba caia ainda mais devido à necessidade de sucção do fluido do reservatório até a entrada da bomba. E ainda outro problema é a variação da viscosidade ou a queda da temperatura. Os dois fatores eles apresentam um efeito semelhante. Então, bombas que vão trabalhar com fluidos muito frios trabalham com óleos muito viscosos, o que gera uma dificuldade de sucção, gerando grandes quedas de pressão e também criando o problema. E ainda a presença de conexões e filtros, que são elementos que causam uma descontinuidade no perfil do escoamento, tornando muitas vezes turbulento e favorecendo também o problema. Porém, a cavitação não ocorre somente na entrada de bombas, ela também pode se manifestar em linhas de alta pressão. Então, nesse slide, nós vemos uma redução da seção transversal de uma tubulação, que, por sua vez, faz com que aumente a velocidade do fluido devido à redução do diâmetro interno da tubulação e que causa uma queda nessa pressão. Se nós observarmos o eixo vertical, nós vamos ver que a pressão caiu abaixo da pressão atmosférica, caracterizando um vácuo parcial ou uma pressão negativa, e que na sequência, após a expansão da tubulação, a velocidade teve a tendência de reduzir e a pressão novamente a aumentar, fazendo com que as bolhas criadas nas regiões de baixa pressão entrassem em contato com o fluido em alta pressão, criando condições aí de implosão dessas bolhas próximos às superfícies internas dos componentes, o que caracteriza, mais uma vez, o processo de cavitação nessa linha de escoamento. Para nós contextualizarmos com a área de fluidos, nós vemos aqui dois tipos de componentes, duas válvulas que apresentam elementos obturadores que restringem a passagem do fluido. Nesse primeiro caso mostrado à esquerda, nós vemos uma válvula que gerou um fechamento parcial da passagem do fluido hidráulico e faz com que o óleo tenha que passar por uma área muito estreita na periferia do elemento de controle, ocasionando altíssimas velocidades e baixíssimas quedas de pressão e favorecendo a mudança de fase, ou seja, quando essas bolhas entrarem em contato com regiões de alta pressão, nós vamos ter o problema. E o fenômeno também é verificado nessa válvula do tipo borboleta, que tem um elemento obturador no formato de disco e que causa também esse fenômeno de mudança de comportamento do escoamento laminar para turbulento e formação aí de cavitação. Então, onde se manifesta a cavitação nas linhas de pressão? Devido à transformação de energia de pressão em energia cinética, nas restrições ao escoamento, como em válvulas reguladoras de vazão, curvas, mudanças de direção, orifícios de controle, reduções bruscas de seção, etc. Essas foram as referências usadas para a elaboração dessa videoaula. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir a videoaula que tratou sobre os assuntos viscosidade e cavitação. Na próxima videoaula vamos tratar do tema reservatório de fluido hidráulico. Até lá!